Olá a todos, sejam muito bem-vindos à terceira edição da TV Biografia. Hoje o meu convidado especial é alguém que detém conhecimento, saber, experiência nas lides de empreendedorismo e empresariado. No entanto, uma voz respeitável e ativa neste segmento. Meu nobre Luís Curitola, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mota. Muito obrigado mesmo pelo convite e aos internautas da TV Biografia e toda a equipa que nos acompanha para fazer isso uma realidade. Nós agradecemos o facto de nos terem convidado. Pois bem, quem é o nobre Luís Curitola? A nossa audiência está ávida em perceber, em saber da tua trajetória e a tua experiência. Bem, eu sou um jovem angolano, nasci em Angola e depois, por causa das dificuldades que o tempo de guerra nos afligia, emigramos, ficamos algum tempo fora como imigrantes, depois voltamos, andamos a trabalhar por alguns anos, por aí 20 anos, e hoje decidimos embarcar na atividade empresarial ou no empreendedorismo, no sentido de também contribuir para aquilo que são as resoluções dos problemas que afligem as nossas comunidades. Então, por isso é que abandonei o mundo do emprego e hoje também emprego outras pessoas, né? Ajudando-as com emprego, experiência, passar o know-how que nós acumulamos ao longo dos anos. E estamos nessa caminhada, enfrentando todas as dificuldades e também aproveitando tudo de bom que o empreendedorismo pode trazer a uma pessoa. Pois bem, falou muito bem aqui do know-how. Know-how significa dizer conhecimento. Para quem está em casa, acompanhar a nossa audiência, é importante ficar claro. Know-how é conhecimento, é saber que é, de facto, transmitido. E qual foi o momento que o nobre Luís percebeu que era importante tomar uma decisão em relação ao empreendedorismo? Bem, o momento foi quando eu me percebi que já tinha experiência suficiente para empreender e também o número de dificuldades que as nossas sociedades passam fez-me pensar que há muito desemprego, que tal se nós pudéssemos também contribuir no mercado do emprego, porque há uma pressão enorme para que o Estado crie emprego, não é? E o número de pessoas ou de entidades privadas a criar emprego são muito poucas. Então foi aí que me motivou também a entrar no mundo do emprego, de empregador, se quisermos. Pois bem, uma explanação bastante pertinente e penso que está a corresponder à audiência da TV Biografia. Siga a nossa página através do LinkedIn, Facebook, o Instagram e outras plataformas que estamos linkados. No entanto, estimado Luís, como equilibra esta veia que tem enquanto empreendedor no real contexto socioeconómico em que nos encontramos? Bem, o próprio ato de empreender é um exercício que começa na mente, em que a pessoa deve conhecer o seu potencial, o seu forte e o seu fracasso, né? A sua parte fraca. E todo um começo, em qualquer país em que estivermos, todo um começo é algo difícil. Cada país ou cada região tem as suas especificidades, as suas dificuldades e complexidades. E Angola não foge à regra. Não significa dizer que Angola, onde temos muitas dificuldades, seria mais fácil empreender em Portugal ou empreender nos Estados Unidos. Não. As ideias que servem para Angola podem não servir nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, se quisermos, já está muito desenvolvidos, haverão ideias que lá nos Estados Unidos já não servem. Então, se nós tivermos que investir nos Estados Unidos da América, também vai ser difícil nós nos enquadrarmos naquele mercado, porque talvez as ideias que estás a trazer os outros já fazem, então vais ter que passar por dificuldades que é para poder se impor. É o mesmo que acontece em Angola, apesar que em Angola ainda há muitas ideias que não foram exploradas e quem quiser embarcar nessa viagem tem que estar preparado e consciente que eu vou enfrentar dificuldades, que eu não consigo aqui dizer quais são as dificuldades, mas que haverão dificuldades, haverão, mas a verdade é que
o ato de empreender deve ser motivado por uma questão de solidariedade, não é? De compaixão pela sociedade em que se encontra, pegar um problema, transformar para o valor desta transformação poder servir à sociedade. E daí, não é? Como consequência, poderá ganhar a comunidade que vai usufruir do valor do produto que se vai criar e o empreendedor, não é? Consequentemente, poderá ganhar recursos que lhe permitirá crescer ou expandir o produto que conseguiu transformar em solução. Pois bem, senti na tua abordagem que, de facto, existe um sentimento de humanismo, tal como faz referência. Neste segmento, pronto, tem algum propósito relativamente a isto? Bem, no segmento que nós atuamos tem um propósito. E digo, o empreendedor, no verdadeiro sentido da palavra, porque assim, empreender é o ato de transformar problema em solução, inovar. Toda pessoa que tem um propósito, uma visão a longo prazo, cujo objetivo é que o seu produto ou o seu serviço, não é, atinja mais pessoas, na medida que ele vai crescendo. Por exemplo, eu posso começar um produto hoje para beneficiar 20 pessoas, mas o meu objetivo é que esse produto ou que este serviço, daqui a 1 ano, 2 anos, venha atingir milhões. Eu aí estou a exercer o empreendedorismo de escala ou sustentável, porque o meu objetivo não é o dinheiro, não é a necessidade. O meu objetivo é ver as pessoas livres daquele problema. Qual é o conselho que deixaria para casa, para os jovens que estão a empreender agora, que estão a emergir nesse caminho, neste sentido? Nós temos que procurar sair do comportamento de subsistência para o comportamento de sustentabilidade ou de escala. Criamos uma marca, é importante que eu pense em ter uma marca, que é para as pessoas identificarem esta marca onde elas estiverem, porque as marcas depois elas vão andar. Exemplos por exemplo, refrigerantes. Há refrigerantes que são marcas muito antigas, que hoje podemos criar outros refrigerantes, provavelmente melhor desenhados, mais saborosos, mas não vão bater aquelas marcas. Criaram empatia, uma relação de proximidade com as pessoas. Este é um dos comportamentos, ou uma das características do empreendedor. Vamos ver que o empreendedor informal, ou empreendedor de subsistência, não está muito preocupado com a aparência do produto. Está preocupado só simplesmente em vender. Está pura e simplesmente à espera de quem tem necessidade de algo. Está a perceber? Sim. E ele não precisa fazer muito esforço para convencer. Por isso é que ele não está preocupado com a qualidade, não está preocupado com o rótulo, não está preocupado com nada. Muito menos com assistência, por exemplo. E muito menos com assistência. Vemos às vezes o que acontece na nossa sociedade. Os mecânicos, né, são exemplos, os técnicos de ar-condicionado são exemplos. Ele, movido da subsistência, da necessidade que tem, ele não vai tirar um tempo, ler bem o tipo de ar-condicionados que já estão a sair, como é que se consertam, as especificações e técnicas para quando ir a um cliente. Primeiro fazer uma abordagem técnica, teórica no cliente, para convencer o cliente que de facto eu conheço o que estou a dizer, não é? O serviço que eu estou a funcionar. E depois, quando consertar, se qualquer coisa correr mal, ele tem disponibilidade de vir fazer sem custo. Isso já revelamos para quê? A um outro comportamento, que é o comportamento da honestidade, que é um elemento essencial indispensável para quem quer ser um empreendedor de escala. E um empreendedor sustentável significa você quer ser um empresário para longo prazo, para atingir muitas pessoas. Então, como é que vamos atingir muitas pessoas se o primeiro cliente com quem tu contrataste não te falou bem? Então, é por isso que eu disse que há necessidade de se adotar certos comportamentos para quem quer ser um empreendedor de escala e atingir muita gente com seu produto ou com seu serviço, tem de necessariamente adotar este comportamento. Porque muitas das vezes dizemos o quê? Nós culpamos a sociedade em que nos encontramos, as dificuldades que o país tem.
Mas a verdade é, todos os países têm as suas dificuldades. Todos os países têm problemas. Até nos ditos melhores países do mundo, Estados Unidos, Canadá, têm os seus problemas. Os técnicos daqueles países, os empreendedores daqueles países, têm os seus problemas, enfrentam os seus problemas, estão de frente dos nossos. Mas a verdade é, o comportamento que se deve adotar para quem quer atingir outros níveis tende a ser quase o mesmo. Para as pessoas que estão em casa, para identificarmos se tu és o empreendedor de escala ou de subsistência, é só ver como é que você lida com os seus clientes, como é que você lida com a questão da garantia, não é? E como é que você responde sobre um produto que você forneceu e o cliente não concorda ou não gostou. Todo este processo deve, de facto, imperar a honestidade, tal como fez referência. A honestidade é um dos elementos. Por exemplo, quem lê as 16 Leis do Sucesso de Napoleon Hill, Sim. um dos requisitos é a honestidade. Neste livro vai encontrar que para ter sucesso na vida empresarial é necessário que o produto que você vende esteja em mais valor do que o dinheiro que se dá. Está a perceber? Significa, eu posso tomar, por exemplo, o exemplo do Facebook. Eu, se quiser falar, ou do WhatsApp, passa aqui a publicidade. Eu, com 500 kwanzas, consigo falar 10 minutos, 15 minutos com quem está em Portugal ou nos Estados Unidos. Certo. Do ponto de vista de satisfação entre eu e o criador do WhatsApp, eu estou muito mais feliz do que ele. Porque ele só ganhou 500 kwanzas, mas a minha felicidade, às vezes, era para resolver um grande problema. Sim. Os meus níveis de satisfação estão altos. Exatamente. Logo, eu ganhei mais que ele. Mas, só que ele está a satisfazer milhões de pessoas. Exatamente. A nível global. A nível global. Então, se o amigo ou amiga quer ser um empreendedor de sucesso, seja honesto, forneça um produto em que a pessoa com quem você está a contratar diga sinceramente, isto aqui podia ter custado muito mais, mas só custou isso. Eu ainda vou voltar a chamar essa pessoa para ver se me presta esse serviço. E automaticamente vai criar condições que é para ser delegado também a outras pessoas que têm a mesma necessidade. Então, agora, imagina esse tipo de comportamento a ser um comportamento contínuo. Devido a esse tipo de comportamento, a marca solidifica-se. Por exemplo, aqui em Angola nós temos o hábito de que as coisas começam bem, os produtos começam com uma qualidade, depois de um tempo a qualidade tende a quê? Tende a baixar. Outra questão que se passa conosco, noutras latitudes, a concorrência gera qualidade. Perfeito. Não sei se observam que em Angola, normalmente, a concorrência tende a banalizar os serviços e os produtos. Que é errado, de facto. Que é errado. Então, é isto aqui de banalizar os serviços e os produtos é uma característica própria dos empreendedores de subsistências movidos pela necessidade. Por isso é que vemos as grandes marcas estão sempre aqui a inovar as aparências, os produtos, fazerem estudo, como é que nós podemos melhorar. Por quê? Porque elas estão preocupadas em se manter no mercado para muito tempo. Pois bem, porque a competitividade é salutar. Nos negócios é indispensável. Quem está em casa e nos acompanha pelos canais da TV Biografia, através do Facebook, através do LinkedIn, através do TikTok e não só. No entanto, fica aqui informações bastante valiosas que estão a ser partilhadas pelo nobre Luís, que é uma voz ativa e respeitável no segmento de empreendedorismo, face ao tema que está sendo discutido aqui no nosso estúdio. O tema é empreendedorismo de escala e subsistência. Você que está em casa, acompanhe integralmente essa informação que vai, de facto, trazer conhecimento, saber, aprendizado e, quem sabe, contactar o nobre Luís para, de facto, troca de experiência neste segmento. Água é Tuesa. A Tuesa é o nosso parceiro oficial neste segmento. Então, adquira Água Tuesa em vários pontos da nossa cidade, concretamente Sequel, Cacoaco, Viana, Zango, Golfo 2, em vários pontos. A água é vida e a água é Tuesa. Estimado Luís, relativamente ao tema que abordou com a nossa audiência, e penso que está a corresponder à audiência, isso é que é fundamental, não é? Essa experiência, essa trajetória
aceitaria um desafio para uma palestra, por exemplo, onde podia de facto partilhar ou difundir essa informação com a nossa sociedade, mais especificamente com a juventude angolana? É aceito, porque é algo que nos move. O nosso objetivo é termos um mercado com muitos empreendedores, mas empreendedores de escala e sustentáveis. E são este número de empreendedores que fazem a sociedade ou que trazem qualidade na sociedade. Portanto, o governo tem a sua parte, mas nós também temos a nossa parte. Logo, há necessidade de os empreendedores refletirem muito seriamente em terem uma postura de sustentabilidade e abandonarmos todos a postura da necessidade. Porque a necessidade leva um tempo. Mas depois da necessidade, nós temos que procurarmos sermos sustentáveis. Claro. Sustentáveis é, hoje eu tenho uma marca, esta marca daqui a alguns anos ela tem que se manter, melhorar cada ano que passa, até que eu possa deixar essa marca para os outros que vierem, usufruam. As maiores marcas que existem hoje no mundo, os donos já morreram. Ou seja, está a falar de facto de legado, não é? Deixar legado. Então, o empreendedor de subsistência, ou seja, de sustentabilidade ou de escala, ele tem que se preocupar. Isto que eu criei hoje, que muita gente usufrui, as pessoas que virem têm que usufruir disso. Logo, eu tenho de cuidar, não é, desta marca, que é para que ela continue a ser fornecida para todos. Por exemplo, dá um exemplo, o pastel de Belém. O pastel de Belém existe há mais de 287 anos, no mesmo sítio, em Portugal. No entanto, é importante que deixemos a nossa marca, o nosso legado. Este é o nosso propósito. A biografia não é diferente. Está aqui, de facto, com esse conteúdo que permite que as pessoas percebam qual é o propósito da vida. E, no entanto, nada do que ouvimos uma voz ativa, experiente neste segmento. Dr. Luís, tenha a bondade. Portanto, o objetivo aqui, ou o conselho aqui vai, em primeiro, termos capacidade de criar propósitos, não é? Movidos pelos problemas que nos afligem, porque nós somos seres pensantes e somos responsáveis de melhorar as comunidades em que nos encontramos. Então somos nós que devemos criar as soluções, não devem ser os outros. Porque nós, por exemplo, os angolanos, conhecemos melhor as soluções, os problemas e também poderemos ser os melhores a trazer soluções para nós próprios. Mas é importante que tenhamos propósito, não nos movemos pela necessidade da fome, nem pela necessidade de única e exclusivamente ter dinheiro. O dinheiro é uma consequência do propósito. Então, quando temos um propósito de melhorar a nossa comunidade, com certeza que o dinheiro segue. E quando nós temos dinheiro, temos que fazer o quê? Garantir que isto que nós criamos possa beneficiar mais pessoas, estamos a falar escala, expansão, e também garantir que este produto beneficie até as gerações vindouras. Estamos a falar que manter os padrões ou melhorar os padrões. E aqueles que também entenderem que podem fazer o mesmo que eu, não façam o pior que o meu. Procurem estudar o meu, os meus fracassos, façam algo melhor, vai me impulsionar eu a fazer melhor, que é para que eu consiga me manter nos níveis que o mercado neste momento requer. Então aconselha-se que nós temos um grande potencial, o país é bastante rico, isso é facto. Só o facto do país ter muitos problemas significa dizer que o país tem muitas oportunidades, mas essas oportunidades devem ser sustentavelmente, não é, geridas. E aí vamos fazer o quê? Vamos transitar para o informal, para a formalidade. Porque um empreendedor informal, por exemplo, um lavador de carro, a partir do momento que ele transita para alguém que lavava com baldes, adquire um compressor, lava com máquinas e tudo mais, e mete aí uma etiqueta, o cliente leva uma etiqueta, ele começa a ganhar respeito, ele cria um padrão
de serviço, de como tratar o carro, como limpar jantes, como limpar o interior. Um padrão que ele próprio criou, que eu não sei, mas cria sempre um padrão, né? Hipoteticamente. No fundo, dá credibilidade ao serviço que ele E dá presta. credibilidade. Por exemplo, a questão da honestidade na lavagem de carro. Há clientes que esquecem pertences dentro dos carros. Imagina se sempre que eu fui nesta estação de serviço, até coisas que estavam perdidas dentro do carro eu encontrei. Que eu pensava que desapareceu, encontrei. Eu amanhã não tenho qualquer problema em voltar a levar o meu carro nessa estação. Logo, isso fica como uma patente minha, que é a honestidade. Então, são esses pequenos detalhes comportamentais que nós precisamos, porque inovação, eu acho que os angolanos sabem muito. E nesse quesito, como é que acha que o autoconhecimento é determinante na tomada de decisão face ao empreendedorismo? Bem, o autoconhecimento é como se fosse um carregar de baterias que você precisa para se alavancar. Você precisa ter atitude. Você precisa confiar na sua capacidade de imaginação, porque a vida, tudo que nos rodeia, ontem esteve no pensamento de alguém. Sim. Por exemplo, Thomas Edison tentou inventar a lâmpada mais de 1000 vezes. E conseguiu. O dono do KFC tentou vender a sua receita mais de 1000 vezes. Sim, o coronel, né? O coronel. Está a perceber? Significa, ele acreditou, quando experimentou, colocou à disposição, não é? Teve que adotar uma atitude de quê? De resiliência, porque nem sempre os primeiros, os segundos, terceiros e quartos vão concordar com o produto que você produziu. Sim. Às vezes o que acontece no empreendedorismo é as primeiras barreiras ou os primeiros obstáculos que aparecem logo à frente, não é, quando começamos a tentar. Isso impede-nos ou inibe-nos, não é, de avançar. As primeiras 2 quedas, 3, 4, 5 quedas, não é? Epá, isso aqui parece que não foi feito para mim, vou desistir. Os outros que conseguem têm mais sorte. Logo, no empreendedorismo não existe sorte. No empreendedorismo só existe atitude, ousadia e resiliência. E sempre que se equipar dessas ferramentas, pode ter certeza, não sei quanto tempo pode durar o teu projeto, mas a verdade é, sempre que adotar esse tipo de comportamento, tarde ou cedo, o produto vai florescer. Pois bem, para quem nos acompanha em cadeia nacional relativamente aos temas que estamos aqui a desenvolver, que conselho deixaria para essa geração? Em termos de autodescoberta, neste sentido estamos aqui a elencar. A nossa geração é uma geração que ultrapassa muitas dificuldades, na medida em que nós somos, a maior parte dos jovens em Angola, não é, enfrentam enormes dificuldades e enormes obstáculos. Há muitos jovens a pensar, inventar coisas, mas não conseguem alavancar os seus projetos porque não têm créditos. Então, quando isso acontece, às vezes o melhor é desenvolver aqueles projetos que não requerem dinheiro para serem começados. Existem muitos. Por isso que é importante adotar aquele comportamento que eu já disse atrás, a honestidade. Mas pode acontecer que alguém te confie, mas quando isso acontecer, então seja mesmo escravo das suas palavras, das vendas online. Mas qual é o problema da venda online? Que a qualidade é uma, mas, fim ao cabo, quando se recebe o produto, não tem nada a ver com a qualidade que se publicou. De facto, já me deparei com uma situação dessa. Isso é desonestidade. Logo, Mota nunca mais vai usar essa fornecedora para te vender alguma coisa. O que acontece? Já é um cliente e muitos outros clientes, potenciais clientes, que teriam vindo à sua atrás por causa da referência dela, que não vieram. Internet, às vezes, é só comprar num sítio e vender. Descobrir uma loja onde vendem copos, vai publicar, vai aumentar o seu valor com taxa de entrega, vai à loja, compra e revende. Mas é importante que seja honesta
e conheça também o produto que está a vender. Então, por isso é que hoje, lá fora, a internet é um mercado que está a tomar, a se assentar no mercado. Sim. E há muita gente a viver da internet. E nós em Angola, a internet começa a regredir. Por quê? Por causa desta questão da desonestidade. Então, depois vamos dizer que não, trabalhar na internet não é lucrativo. Por quê? Porque o comportamento que muitas pessoas adotam com o trabalho da internet, não é? Faz com que os clientes fujam. Afugentam os clientes com o comportamento. Não o mercado que não está bom. O comportamento dos agentes econômicos que atuam nesse setor é que afugenta os clientes. Nosso caro companheiro, a nossa audiência que nos acompanha em cadeia nacional, percebam que a honestidade é um valor assente e não negociável. No entanto, façam negócios com credibilidade. De facto, evitem deturpar ou defraudar o seu cliente. Por quê? Porque a perca de um cliente, o negócio não avança, não alavanca. No entanto, sejam honestos com o vosso negócio e vossos parceiros neste segmento. Nobre Luís, relativamente a tema em destaque, como os jovens angolanos podem, de facto, melhorar esse propósito relativamente à honestidade, à falta de transparência nos negócios, à falta de cumprimento com que foi firmado o acordo? Ok. A transição da subsistência para a sustentabilidade está na adoção desse comportamento, desse tipo de comportamento. Então, quem não quiser transitar vai se manter neste caso. Só que o empreendedorismo de subsistência não é uma atividade que leva tempo e vai se manter na mesmice. Ou seja, ela tem a característica de imediatista, será? Pronto, vou dar um exemplo muito prático. Há anos, quem quisesse comprar blocos tinha que ir no Kikolo. E lá faziam os blocos à mão. Nos anos 2000, 2010, 2009, os chineses entraram no mercado. Quem domina hoje Este segmento são o os chineses. segmento são os chineses. Por quê? O chinês, mesmo com a barreira linguística que ele tem, tu deixas o dinheiro, o número de telefone, amanhã de manhã o chinês te liga. Isso é honestidade. Isso chama-se honestidade, comprometimento e responsabilidade. Valores inegociáveis. Está a perceber? Significa que o comportamento deste é para se manter durante muitos anos e é para expandir se for possível. Pois bem, e quais são as competências que um jovem empreendedor deve ter no âmbito de alargamento de grande escala? Bem, as competências é conhecer o serviço ou o produto que quero investir. Isto é uma das grandes competências. Outra das grandes competências é ter capacidade de trabalhar em equipa. No empreendedorismo de escala, o empreendedor preocupa-se em formar uma equipa em que o trabalho não vai ser realizado por uma pessoa, mas vai ser realizado pela equipa. Então, todos aí têm valor, independentemente do nível em que estão. Desde a empregada da limpeza até o CEO, todos são importantes, todos são valorizados. Então, o empresário de subsistência, o empresário de escala, tem que adotar esse tipo de comportamento em poder considerar que os seus colaboradores são uma equipa, não são seus trabalhadores. Não obstante, no empreendedorismo de subsistência, ele está preocupado com ele mesmo. Ele é que é a empresa. Se ele ficar doente, a empresa não avança. Ou se tem trabalhadores, ele não se preocupa muito com os trabalhadores. Vocês vão observar que no nosso mercado, a questão de atraso salarial parece uma coisa normal. Não obstante, os trabalhadores vêm todos os dias à empresa, funcionam, produzem, mas chegam ao fim do mês, o patrão alega
que a empresa não tem condições para pagar salários. Mas neste quesito, como alinhar uma equipa para seguir rumo a esta visão? Eu acho que, não é, a conversa, a partilha de informação com os colaboradores ajuda as pessoas a perceberem que a visão é essa. Ou seja, defende que o diálogo permanente nas organizações é indispensável. O diálogo e o pagamento. Porque muitas das questões que geram grandes desonestidades dentro das empresas é a falta de pagamento atempado aos funcionários. Algumas empresas, porque não têm condições, isso também é verdade, mas a maior parte das empresas, o empregador não se importa muito com a vida do empregado. Não paga a tempo e a hora. Muitas vezes fica 2, 3 meses, o que não é possível, porque às vezes é 100 mil kwanzas, mas para essa senhora é destes 100 mil kwanzas que ela perde um mês de trabalho ali. Ela coloca a sua disposição a esse trabalho, mas chega ao fim e ao cabo não tem dinheiro. Não há como construir uma equipa desta natureza em que o funcionário não ganha, porque o que nos move, ao fim e ao cabo, é o dinheiro. Né? Ou seja, o dinheiro para cobrir as necessidades primárias das pessoas. Mas neste quesito, o nobre Luís pensa que é problema de má gestão financeira ou deve-se ao facto de o responsável não honrar os compromissos firmados, mesmo com liquidez na empresa, por exemplo? Eu acho que é mais cultura de insensibilidade do que falta de liquidez. Falta de liquidez também é verdade, mas a maior parte dos casos é mais insensibilidade. Insensibilidade. Sim, com os trabalhadores. Relativamente à questão do empreendedorismo que estamos aqui a discutir, tendo em conta a real necessidade que o país vive, né, e o contexto que nos encontramos, é possível atrair investidor para alavancar o nosso negócio? Bem, o pouco de experiência que eu venho estudando, ouvindo, é que tem sido muito difícil porque a maior parte das vezes há uma grande desonestidade por parte dos angolanos e também acontece questões de desonestidade por parte dos estrangeiros e que as sociedades não têm funcionado muito bem. Né? Essa coisa de sociedade em Angola muitas das vezes acaba mal. Então eu acho que dos dois lados, mas tende mais do lado angolano a questão da desonestidade. E que é o grande olhando caractere para daqueles. investidores nacionais, no caso, há também o mesmo problema em sentido neste... Eu acho que sim. Também há muito problema de desonestidade. Ou seja, nós estamos a ter uma sociedade com um nível de desonestidade muito grande e que não é saudável para a economia ou para ambiente de negócios, que eu queria dizer. Não é saudável, porque para que se tenha um ambiente de negócio saudável, o elemento honestidade é muito importante. Por exemplo, se for a China, tu vais notar que o elemento de honestidade é grande. Nós fazemos compras no Alibaba, AliExpress, às vezes não precisa ir para a China. Exatamente, sim. Envia-se dinheiro, o produto que mandou vem, pode reclamar, se conseguir retornar o produto para a China, eles fazem troca, tudo mais. E às vezes aqui não temos política de devolução, diz que comprou, depois já não podem devolver, não podem trocar, entende? Quer dizer, aqui você comprou, depois fica assim, a Deus dará. Não há aquela cultura da responsabilização. E não é possível crescer assim. Isso é desonestidade. Isso acontece muito, principalmente em escolas, hospitais, transportes públicos. Os clientes estão constantemente reclamando desses serviços. Significa dizer que o ambiente de negócio tem de ser melhorado. As pessoas que lideram essas empresas ou os negócios desses segmentos devem adotar um comportamento de responsabilidade. Porque quando eu bebo, por exemplo, a água tuesa, se o cliente vem reclamar da água, eu tenho de ter responsabilidade bastante em procurar entender o que se passou com a água e procurar melhorar. Se possível, não é? Eu corrigir essa falha com uma gratificação ao cliente. Que tal 2 bidões de água?
desculpa, isso melhora, porque o erro humano, né? E melhora quando você reconhece que houve um erro e tu és responsável. E acabou. E aí vai se manter a relação entre o cliente e o fornecedor. Pois bem, Ilustre Luís, existe algum modelo de empreendedorismo que o inspira? Se sim, poderia partilhar com a nossa audiência, tendo em conta essa magnífica abordagem que fez relativamente a este segmento? Modelos há vários, né? Por exemplo, o modelo de empreendedorismo digital inspira muito, né? É algo que ajuda a atingir outros mercados e também coisa que nós, os angolanos, deveríamos começar agora a apostar. Eu, no âmbito do estudo que eu vou fazendo acerca do empreendedorismo, estava a fazer uma comparação entre a Nigéria e Angola, que têm praticamente os mesmos problemas de corrupção, problemas de má governação, problemas de dificuldades sociais, mas hoje a Nigéria tem um leque de milionários que Angola não tem, porque eles apostam muito no empreendedorismo digital, não é? Procurando atingir outros mercados, e nós, os angolanos, estamos fechados nos mercados locais. Só a Nigéria é um mercado de 350 milhões de habitantes. E se nós, Bastante considerável, de facto. bastante considerável. E se nós tivermos que criar um produto apenas para 30 milhões de habitantes, nós podemos atingir pelo menos 10% desse segmento, né? Ou dessa população. Cifra, sim. Ok. Mas se a minha mentalidade é criar um produto cujo objetivo é expandir para os mercados fora dos 30 milhões de habitantes, imagina que eu vou criar um produto em que eu tenho o objetivo de expandir para 200 ou 400 milhões de habitantes. 10% de 400 milhões de habitantes já são 40 milhões. Sim. Tá vendo? Então, significa dizer, eu tenho uma escala de subir a 100%, mas quando eu chegar a 10% de expansão, eu já estou em 400 milhões. Já é muito mais, 40 milhões, já acaba sendo muito mais que Angola. Então, o que está aqui em causa é a mentalidade. E para além da mentalidade, se eu quero atingir esse nível de população, o que eles querem, o que eles gostam, como é que esse produto vai lhes chegar, que tipo de produto é que eu vou fornecer. E nós em Angola temos vários, temos empresárias aqui em Angola que estão a fazer a exportação de produtos agrícolas. Entende? Estão a fazer exportação para os Estados Unidos da América. Porque elas entenderam, ou ela entendeu, que é possível. E ela se preparou e que pôs. Qual é o requisito para eu exportar para os Estados Unidos da América, para a África do Sul, para o Brasil, para a França ou para a Europa, se quisermos. Sim. Então, eu trabalho para cumprir o requisito ou para suprir o requisito e amanhã vou atingir o mercado. Então, a questão aqui é mais interna, nossa, não é? Sabermos, termos capacidade de autovalorizar, não é? E que nós podemos atingir outros mercados. E é atingindo esses mercados muito grandes que nós vamos conseguir, não é, condições financeiras que é para alargar os mercados aqui internamente. E, por consequência, resolvermos o problema do desemprego. Porque o problema do desemprego não é uma responsabilidade exclusiva do Estado. Não é verdade. E quando nós começamos a ver essa abordagem como que a responsabilidade de criar o emprego é do Estado, então nós também vamos estar com os braços cruzados todos à espera do emprego. Por isso é que vê-se muitos jovens a terminarem universidades, mas depois querem entregar currículos. Mas hoje temos universidades que ensinam cursos inovadores. E esses jovens podiam criar emprego, que é para ajudar outros empregos. Porque a partir do momento que eu crio uma loja d'água, automaticamente vou precisar de 4 pessoas para trabalhar nessa loja. O que eu fiz? Já chamei outros. A partir do momento que eu crio uma loja online, vou ter que contratar um entregador, que é um motoqueiro. Já queria mais alguém. Ou seja, vai gerando emprego de forma sequencial, de acordo com a necessidade específica. Exatamente. A ideia aqui é abandonarmos
abandonarmos a questão de que quem cria o emprego é o Estado, porque todo mundo desenvolvido, o Estado é o menor empregador. Todo mundo desenvolvido, o Estado é o menor empregador. Se quiserem, podem fazer um estudo sobre os outros países, África do Sul, a Inglaterra, os Estados Unidos, Portugal, que é um país muito mais próximo de nós, Brasil. O Estado é sempre o menor empregador. Então, significa dizer o quê? Se nós estamos com taxa alta de desemprego, significa dizer que o setor privado está a criar muito menos emprego. Quem é o setor privado? Somos nós, as pessoas. Temos necessidade ou não temos? Temos várias. Quem vai supri-las? Somos nós. Vimos quem ocupa as cantinas hoje. São os chamados mamadus. Nada de errado contra eles, até porque a imigração, para mim, na minha perspectiva, é lutar, mas nós podemos também fazer. E podemos, de facto, melhorar. E eles empregam pessoas. Nós temos as melhores oportunidades, conhecemos os locais onde se produzem bens e serviço em relação a essa avalanche de comunidade estrangeira. Muitos deles encontram dinheiro aqui. Exatamente, as oportunidades estão cá. Mas a atitude que eles adotam, eles venham mentalizados para criar emprego. Porque o empregador não precisa ter 50, 20. Você, quando já emprega uma pessoa, você já é empregador. Aquela pessoa que você empregou, amanhã vai trabalhar para empregar mais outro. Pois bem, creio que o nobre Luís está a corresponder à nossa expectativa e à nossa audiência. No entanto, siga as páginas da TV Biografia que estão a passar no rodapé. A Água Etuesa é o nosso parceiro oficial. No entanto, ao adquirir este produto, sinta-se à vontade, é um produto purificado, é um produto que tem credibilidade, é a água que a família deve consumir na sua refeição ou diante da nossa residência. Água Etuesa. Nobre Luís, penso que está a corresponder à nossa expectativa e à nossa audiência. Obrigado. As mensagens, de facto, não param de chegar à nossa redação, à nossa produção. Recebe inúmeras felicitações relativamente ao tema que está a ser debruçado de forma muito simplista, de forma muito didática e pedagógica. Agradecemos mais uma vez pelo desempenho que tem aqui na nossa audiência. Relativamente ao tema em destaque, como é que podemos inovar relativamente a novos negócios sem nos fixarmos nos negócios já pré-existentes? Pois, uma pergunta muito pertinente. E vai se tornando um hábito em Angola que só querem imitar. Nós somos jovens e os jovens normalmente têm as massas cinzentas muito férteis do ponto de vista de pensamento e criatividade. Então, o que é preciso um jovem fazer? Só precisa os problemas que afligem a sociedade e procurar transformar esse problema em solução. Só isso. Vai ver, se um determinado jovem se transformar num ser pensante e fazer esta simbiose entre o pensamento e o problema, que é a sociedade, e ter responsabilidade, empatia e, acima de tudo, patriotismo de que a minha comunidade não pode continuar assim, por exemplo, com muito lixo. Vou ter uma solução para tirar o lixo da minha área. Qual é o objetivo de tirar o lixo? Era não fazer com que as pessoas adoeçam com lixo, mas vamos fazer o quê? Em vez de deitarmos fora o lixo, vamos valorizar o lixo. E aí nasce o empreendedorismo. Por exemplo, eu sou um dos sócios gerentes da Água Etuesa. O objetivo da criação da Água Etuesa é criar um produto, que é a água, de altíssima qualidade, não é alta, altíssima qualidade, mas que seja barato. E acessível ao bolso de todos os cidadãos. Acessível ao bolso de todo cidadão, qualquer cidadão. E com isso nós conseguimos empregar muitos jovens. Por quê? Porque nós transformamos um problema que era a dificuldade da água de qualidade, porque a água de qualidade muitas vezes é cara, né? Criamos solução para que esta água mantenha a qualidade ou a qualidade maior, mas que ela custa mais barato
com que o que se vende atualmente. Isto aqui deu um boom. E hoje vai aparecendo muitas casas também a fazer a mesma coisa. E aconselho o quê? Que quem quiser entrar no mercado, faça melhor que nós. Exatamente. Para que nós tenhamos um mercado de água purificada de qualidade. Não banalizando, e competitivo, se quisermos. A água é apenas um exemplo. Nós temos muitos problemas que podem ser valorizados e podem ser entregues à população a um preço baixo, mas que vai atingir todos. E daqui a anos, nós vamos ter uma sociedade com muitos serviços de alta qualidade e o Estado vai vir atrás, às vezes. Até porque existe a questão do alargamento da base tributária, no fundo o Estado seria a ganhar. E teremos nessa altura o interlocutor válido e respeitado, porque eu pago imposto. Exatamente. Não é? Quando eu pago imposto, o Estado já vai me ver de outra maneira. Eu sou um contribuinte. Este indivíduo vai contribuir para a contribuição econômica. Vai contribuir. E é isso, e esse é o que é o nosso grande problema neste momento no país. É desenvolvermos o setor privado. Para alavancar a economia. Para alavancar a economia. Desenvolver o setor privado não significa única e exclusivamente depender do Estado. Mas não é fazermos com que temos. Já dizia Denzel Washington, o problema não é o que se tem, é o que fazer com que se tem. Sim. E hoje em dia já está provado de que não é preciso ter milhões para se criar uma empresa. Até com um telefone, as pessoas estão em casa a trabalhar. E diante dos problemas que nós temos em Angola, ainda há um chamado para não sei quantos mil empresários surgirem em procurar resolver cada dia os problemas que nós temos. Fazendo o quê? Deixarmos de pensar que o Estado é responsável. O Estado não é responsável. Aliás, o Estado somos todos. Partindo do princípio que, onde há problema, há causa, e onde há causa, deve-se pensar nas soluções. Nós somos a TV Biografia, é um canal digital que traz conteúdo didático, pedagógico, científico, que agrega um valor a qualquer cidadão que nos acompanha. Não perca os canais da TV Biografia através das redes sociais que estão a decorrer embaixo ou no nosso rodapé. No entanto, o nosso patrocinador oficial é Água Tuesa. Reitero, o nosso patrocinador oficial é Água Tuesa. No entanto, essa edição é especial, por quê? Porque temos aqui uma voz ativa e respeitável neste segmento, uma voz com alguma trajetória e alguma experiência. Esta está a ser partilhada aqui de graça. Quem vai aceder aos nossos canais, no entanto, vai poder absorver esse conteúdo enriquecedor. Não perca qualquer edição deste capítulo. No entanto, volto ao meu convidado especial, que é o Nobre Luís. Nobre Luís, relativamente ao contexto que vivemos, tendo em conta essa trajetória e experiência que carrega, qual é a recomendação que deixa para os jovens angolanos que ainda não começaram a empreender? Eu acho que, do ponto de vista de potencialidade de empreendedorismo, Angola está no seu melhor. Porque é um momento de crise. A crise significa dizer que é uma mudança de paradigma. Todas aquelas pessoas que perceberem que o paradigma antigo, a forma de fazer negócio antigamente já não serve, então vai encontrar um outro paradigma. Só para clarificar a nossa audiência, paradigma que o nosso ilustre está aqui a abordar é a questão do conceito, do modelo, a forma de ser ou estar. É importante que percebam. Digo isso por quê? Porque quando estávamos no câmbio de 10, não tínhamos tanta internet quanto hoje. Parece paradoxal, não é? Sim. Quando estávamos no câmbio de 10, não tínhamos WhatsApp. Quando estávamos no câmbio de 10, não tínhamos entregas. Hoje, estamos com outras dificuldades, mas também dessas dificuldades estamos com outras oportunidades. Precisa-se que olhamos para as dificuldades e vamos nas oficinas das nossas mentes, procuramos transformar todas essas oportunidades ou todos esses problemas em oportunidades. Nós temos vários problemas. Temos problema no ensino, temos problema na saúde, temos problema no transporte, não é? Que estão aí sentados à espera de um angolano para nos transformar em oportunidade. Isto é o que se requer. Temos problema de energia elétrica, temos ainda muitos problemas de água. Não é? A água ainda é cara. Estamos à espera de angolanos que consigam transformar esses problemas
não é, em soluções viáveis que beneficiam. Então aqui a ideia é, nós temos capacidade de pensar. A nossa capacidade de pensar tem que nos permitir olhar para os problemas e transformá-los em solução. Qual é a visão do ilustre Luís sobre o empreendedorismo nas comunidades vulneráveis? Quer dizer, elas são vulneráveis porque muitas das vezes não têm a estrutura, não é, que lhes permite elas viverem de forma mais fácil, né? Vamos falar, por exemplo, na questão do urbanismo, né? Sim. Não tem estradas, não tem acesso, não sei quanto. Mesmo ali, há soluções. Há soluções que podem ser encontradas para tirar essas populações dali para outros sítios. É só alguém pensar solução e vai tirar essas pessoas com esses recursos, não é? Por exemplo, antigamente, os comerciantes portugueses com os camponeses não era de venda, era de troca. Sim, a permuta. A permuta. Porque o comerciante pensou, eu quero vender, mas ele não tem dinheiro. Como é que ele pode pagar? Vamos trocar. Exatamente, é um intercâmbio de produtos. É intercâmbio. Mas já existia a venda com dinheiro. O que se precisa é aumentar o número de empreendedores nos vários segmentos. Isso é que vai fazer Angola ter um mercado, não é? Que vai fazer emagrecer o mercado de desemprego. Porque iniciativas existem, só que são muito poucas iniciativas e são muitas poucas pessoas que arriscam. Precisamos de pessoas que arrisquem mais, principalmente nessas comunidades não é, vulneráveis, que é para elas não viverem de subsistência ou não viverem de gratificações. Apelamos aos jovens, principalmente os jovens que estão a sair das universidades, olhem para os problemas, criem os empregos para beneficiar essas comunidades ou as pessoas. Você que nos segue através das nossas redes sociais que estão a passar no nosso rodapé, fiquem intrinsecamente ligados. O conteúdo é bastante enriquecedor, desperta a consciência social e motiva-te a fim de te locomover para dar algum passo, porque a mudança começa em nós, tal como o Sr. Luís disse na sua introdução, que ele sentiu a necessidade face ao contexto que vivia, não é? E hoje emergiu enquanto empreendedor. Contigo não será diferente, conosco não é diferente. Sr. Luís, que mensagem se oferece deixar para todos os nossos internautas que nos seguem e nos acompanham através das nossas páginas de redes sociais que estão a decorrer por baixo, não é? No entanto, tendo em conta essa realidade específica que a gente vive, onde há inúmeros problemas e também há inúmeras oportunidades. Infelizmente, as pessoas não têm essa capacidade de enxergar oportunidade. E nós percebemos que o Ilustre Luís tem essa visão criteriosa em enxergar oportunidade nas dificuldades. Ok, o que nós deixamos é que dentro em breve vamos criar condições de fazermos uma palestra ou um workshop onde vamos ensinar passo a passo como identificar um problema e como transformá-lo em solução. E aí as pessoas vão ganhando habilidade de poder ver, ter olho clínico para identificar o problema e pegar neste problema e transformar em solução. Dentro em breve, provavelmente, talvez poderá ser uma parceria com a TV Biografia, que é para metermos pessoas sentadas e batermos tete a tete, e também experiências dessas pessoas, que é para podermos aprender e ensinar às outras pessoas isso que nós estamos aqui a debruçar hoje. Pois bem, quem nos acompanha, fique intrinsecamente ligado, reitero, fique intrinsecamente ligado, é um conteúdo bastante enriquecedor. No entanto, foi lançado aqui um repto, haverá alguma atividade por anunciar, a produção vai de facto comunicar através dos canais da TV Biografia, continue a seguir, haverá informações pertinentes face à palestra que vai decorrer, onde juntar-se a especialistas em matriz econômica, especialista no segmento de empreendedorismo, especialista em segmento de gestão de recurso humano e alguns ativos, quer econômico ou financeiro, que poderão de facto ajudá-lo a perceber ou enxergar, a desvendar dificuldades onde você
reside, onde você mora. No entanto, os especialistas em causa vão ajudá-lo a perceber os reais problemas que você vive, que não são realmente problemas, são, no fundo, oportunidades. Siga a página da TV Biografia, com o patrocínio oficial da Água Tuesa, que estaremos no ar conectado a si. Doutor Luís, mais uma vez, o nosso voto de agradecimento. Queria que tecesse alguma consideração relativamente ao nosso trabalho, nós, enquanto TV Biografia, tendo em conta essa realidade que o senhor está a viver no momento. Ok, eu fiquei muito impressionado a ver aqui essa engenharia toda que vocês montaram aqui para fazer este trabalho que eu às vezes acompanho nas redes sociais. Pensava que era uma coisa fácil, afinal é uma engenharia muito grande. E pelo vosso nome, TV Biografia, significa dizer é uma televisão que entra no âmago das pessoas, vai buscar aquilo que é a experiência que as pessoas passaram para chegar onde elas estão. E aconselho que vocês continuem, principalmente com o nome, e continuem a trilhar mais campos. Vão buscar pessoas de todos os segmentos, porque às vezes o que inspira não é quem já venceu, mas quem está na luta também inspira. Então aí fará uma grande simbiose. E tenho fé que daqui a alguns tempos vocês vão ser uma televisão com uma grande cobertura. Votos de agradecimento à nossa produção e à equipa que teve a produzir este episódio. No entanto, um extensivo abraço também ao nosso jornalista Aldair Flor e ao nosso coprodutor e realizador, engenheiro Miguel Bambe, ao nosso playmaker, engenheiro Adilson, que este acontecimento deve-se, de facto, a toda a sua engenharia tecnológica. No entanto, estamos todos agradecidos. Um parabéns e um voto de agradecimento também à nossa audiência que teve a nos acompanhar de forma ininterrupta e deixou várias recomendações, várias mensagens nas nossas páginas que, no entanto, vamos divulgá-las após o encerramento desta atividade. Reitero mais uma vez, Dr. Luís, voto de agradecimento e obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco a partilhar esse conhecimento, esse saber que ajudou, creio piamente, que as pessoas lá em casa aprenderam, absorveram e estão ávidas, de facto, em participar num evento próximo que vai decorrer por data a anunciar. Nós somos a TV Biografia, a TV que sempre traz conteúdo com uma linha editorial educativa e consciente. Nós somos a TV Biografia. Até lá, nos vemos.